Essa é a quarta aula do livro de Gênesis e é uma iniciativa da Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, o professor. Nas aulas passadas, e sobretudo na última aula, nós vimos como Gênesis retrata os 7 dias da criação. No primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz, né? Deus criou, amoldou a terra. No primeiro dia, ele fez a terra como uma pedra, uma pedrona no espaço. No segundo dia, ele criou a atmosfera dessa pedrona e começou a fazer a chuva. No terceiro dia, Deus criou os mares, separou os mares da terra firme e criou o reino vegetal. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua para organizar nosso tempo, para a gente ter ritmo cardiano, saber separar meses, anos, dia de 24 horas. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos, os dinossauros, as aves. No sexto dia, os animais domésticos e o ser humano. E no último dia, sétimo dia, Deus terminou a criação e algumas Bíblias dizem que ele descansou. E esse descansou, a gente viu que não é descansou, ele viu que a criação estava terminada e viu que era bom. Deus criou tudo isso em 7 dias literais ou milhões de anos? Foi isso que a gente discutiu. A gente viu que existem defensores de uma teoria chamada teoria da Terra Jovem, como Adalto Lourenço, como Ken Ham. Adalto Lourenço foi, inclusive, na nossa igreja, na Primeira Igreja Batista de João Pessoa, que tem vários argumentos defendendo que a Terra tem cerca de 10 mil anos. Os defensores da Terra Antiga também são teólogos, Pierre Chardin, John Hawke, o Papa Francisco, com todos os cientistas do Vaticano, eles estudam mesmo, né? Agora, para Deus, uma outra forma não tem problema nenhum. Há implicações no entendimento sobre o surgimento da vida, se a Terra tem 10 mil anos ou se tem 4,5 bilhões de anos, como alguns alegam, né? Veja, no terceiro dia, Deus criou o reino vegetal. E no quinto dia, Deus criou os animais aquáticos, os dinossauros e as aves. E no sexto dia, os animais domésticos e o ser humano, né? Deus criou assim e pronto. Entretanto, a ciência tenta explicar como tudo aconteceu e tenta excluir Deus. A ciência chega a dizer assim, alguns dizem assim, bom, se é que Deus existe, ele não fez nada, ele ficou olhando, que é um absurdo, né? É um absurdo, mas isso é um absurdo para a gente que crê em Deus. Para quem não crê, isso não é um absurdo, né? Então, a gente vai dar uma explicação agora de como a ciência crê que a vida surgiu nesse planeta Terra. Aliás, como tudo surgiu, né? Veja, existem várias teorias. 3 são as mais famosas. Em todas as teorias, Deus não existe, sabe? Ou ele não fez nada, né? A primeira teoria bem famosa que eu falo para vocês é a teoria desse cidadão aí, esse chileno chamado Humberto Maturana. Ele é biólogo e o conceito dele é de autopoiese ou também autocriação. É assim, ele diz que os elementos químicos, a própria vida, tem uma força interna que faz com que tudo
trabalhe, tudo funcione como uma máquina interna. Então, a vida se organizou biologicamente sozinha, não precisou de ninguém. Os elementos químicos, por essa força, ela se organizou, né? A vida se firmou num espaço que ela fez. Essa é a teoria de Humberto Maturana. E se vocês pensam que isso é uma loucura, Humberto Maturana foi candidato a prêmio Nobel de Biologia. Ele não é uma pessoa qualquer. Agora, a teoria dele, né, ele tem um livro, A Biologia do Ser, que ele diz assim, olha, se você quiser imaginar a autopoiese, é você imaginar como se fosse um lápis, que ele, sem querer, porque ele tem força interna, ele começou a desenhar a mão que segura ela, e a mão que segura ela desenhou a outra mão, e que desenhou o corpo, e a vida surgiu desse jeito. Né? Uma vez eu, numa igreja, dando uma aulas e dizendo sobre Humberto Maturana, uma das pessoas disse, professor, esse cara é doido. Mas realmente a teoria dele é uma loucura, né? Mas é uma teoria, né? A segunda teoria desse dinamarquês chamado Klaus Emersch, essa teoria é biossimiótica, né? É parecida com a de Maturana, só que assim, os elementos químicos e a própria vida, ela enxergou, não é enxergar com olhos, mas ela percebeu o que estava acontecendo ao redor dela, e a informação que havia, o meio ambiente que havia, então ela começou a se adaptar e viveu e sobreviveu, né? Era elemento químico, mas ela foi se adaptando ao meio e foi criando vida, sem querer, sem nada fazer, e ela criou vida. Inclusive, essa teoria foi que inspirou os filmes de Hollywood a fazer o X-Men, né? Todos aqueles mutantes dos filmes de Hollywood vêm dessa teoria biossimiótica. É também, assim, um negócio. E a teoria que quase todo mundo conhece é a teoria da biologia evolutiva de Charles Darwin. Charles Darwin, ele diz que a vida surgiu espontaneamente, Deus não fez nada, ela se autorreproduziu, ela foi herdando características dos elementos anteriores dos pais e foi variando, criando mutações aleatórias quer dizer assim, espontâneas, aconteceu porque aconteceu, e quem sobreviveu não foram os elementos mais fortes, mas foram os elementos que melhor se adaptavam ao meio e deixavam mais descendentes, né? Como é que ele conseguiu escrever sobre isso? Vamos ver. Começa desde a era de Planck, que a gente viu na aula passada, quando toda energia e toda força, toda matéria surgiu do nada, viu? Conversa, mas surgiu do nada e foi colocada, assim, num espaço do tamanho da cabeça de um alfinete, num espaço vazio, que antigamente não existia nada. Como era uma força extremamente descomunal, ela não aguentou ficar nesse espaço do tamanho da cabeça de um alfinete. E ela explodiu, não, ela expandiu e criou-se o universo que hoje nós conhecemos. O homem, o ser humano conhece, que tem 876 trilhões de quilômetros. Né? O ser humano já bateu foto com equipamentos modernos de micro-ondas, máquinas modernas com sondas espaciais,
que esse é o universo conhecido e fora desse universo não existe nada. Bem, nesse universo surgiu uma pedrona, e nessa pedrona surgiu, ao redor dessa pedrona, metano, água e amônia. Quem foi que disse essa teoria? Foi o russo Alexandre Oparin e o britânico Haldane. E a Terra era muito quente, sabe? Mas começou a chover. E chove e evapora, e chove e evapora. E esses elementos, água, metano e amônia, começam a formar os mares e começam a reagir. E com os relâmpagos que acontecem dentro do mar, eles formam aminoácidos, formam moléculas orgânicas mais simples, que formam aminoácidos, que formam coacervatos, e tudo isso evolui para 20 aminoácidos diferentes, ligados com 3 milhões de ligações, formarem proteínas, e as proteínas formaram o DNA e o RNA dentro do universo, dentro do oceano. E esse DNA e esse RNA, essa molécula orgânica bem complexa, sem querer, encontrou uma bolha de gordura, um lipídio, e entraram dentro dela e ficaram protegidas. Isso era uma célula primitiva, mas sem vida. E ela tornou vida, ela ficou com vida. Ninguém sabe explicar como, mas ela ficou com vida. E depois que ela ficou com vida, ela evoluiu para essa tripinha azul que eu coloquei aí. Eu estou chamando de tripinha, mas é o primeiro organismo vivo, heterótrofo, e depois que evoluiu para um ser autótrofo, que ele mesmo produzia seu alimento como se fosse assim uma mini plantinha, um animalzinho. Para você ter ideia, você não conseguia ver a olho nu, se a gente fosse vivo naquela época, tinha que colocar no microscópio para ver esse primeiro ser microscópico. E esse ser microscópico, ele se expandiu nos mares muito, 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 né? E porque ele era vivo e produzia seu alimento, ele também expelia os restos, o cocôzinho dele, e esse resto dele começou a interagir com a atmosfera e com o próprio oceano. Aí sabe o que aconteceu? Na atmosfera do planeta nessa época não havia oxigênio. Se lembra? Era só amônia, água e outra coisa aí que eu coloquei. Mas não existia oxigênio. Mas, com as reações, por causa dos dejetos desses animaizinhos, a molécula de oxigênio da água começou a sair e formou hidrogênio e oxigênio. E o nível de oxigênio da atmosfera aumentou demais, de 0,00001 para 10%, 16%, 20%, 12%, 13%. 3 bilhões de anos se passaram dessa forma. E esse oxigênio, que o próprio serzinho fez aparecer na atmosfera, foi um veneno para ele. E ele ficou na história de morrer quase morre tudo, e os pouquinhos que sobrava se adaptava e se reproduzia, e aumentava o nível de oxigênio, e quase tudo morria. Então era morte e vida, e eles foram se adaptando, e foram se transformando em bactérias, em seres eucariontes, unicelulares, autótrofos, em algas inferiores, em vermes, em protozoários. Isso é o que os biólogos chamam de reino protista.
demorou 3 bilhões de anos, esses serezinhos se transformando nesses pequenos seres protozoários, essas coisinhas, quer dizer, segundo a ciência, foi meio bilhão de anos o planeta só rocha, depois mais 3 bilhões de anos só esses seres microscópicos morrendo e se transformando e crescendo e mudando. E sobrou 1 bilhão de anos para o resto da evolução, né? Então, a ciência diz assim que, como eles precisavam nadar, eles precisavam se movimentar, então eles foram criando os barbatanas, e como havia luz, eles começaram a ter necessidade de ter olhos. Então, eles foram criando olhos e barbatanas. Então, esses seres foram criando olhos barbatanas e eles foram evoluindo e se transformaram nos peixes e em outros seres, em camarão, em lagosta, e outros seres. E eles, enfim, eles inundaram os mares. Os mares ficaram tão cheios desses seres, desses peixes, desses corais, desses todos os seres do mar, que houve uma superpopulação e eles precisaram sair e ir para a terra. Então, eles foram criando pulmões, e esse que está aí, a Cantonega, dizem os cientistas que foi o primeiro peixe que criou um pulmão e foi se transformando num réptil e saiu do mar. E aí foram, assim, os anfíbios, como os sapos, e as baratas foram se adaptando, e eles saíram, uma parte saiu do mar. E ali teve mamíferos, e teve aquela parte ali dos primatas, né? Dos primatas, só foi há pouco tempo atrás, isso é pouco tempo, 47 milhões de anos, isso é muito pouco tempo, a gente está falando de coisa de bilhões de anos. Então, apenas 47 milhões de anos atrás, apareceu, evoluiu para esse Davinomacillan. Era uma lagartixa, um esquilo, uma lagartixa, um esquilo pequenininho, que ele foi se evoluindo e foi crescendo e foi se transformando no Australopithecus, no Homo erectus, no homem de Heidelberg, que habitou na Europa do Sul, no homem de Homo neanderthal, que habitou ali na região da Suécia, da Noruega, e finalmente surgiu o Homo sapiens, né, nós, apenas há 200 mil anos atrás. Quem diz isso é a ciência, né? Essa, segundo ciência, é o nosso ancestral mais próximo, é o Homo naledi, que daqui é que do Homo naledi foi que houve a evolução para o Homo sapiens, né? Então, como é que a ciência diz? Como é que tudo foi criado? Nada foi criado. Foi tudo sem querer. Houve uma explosão, quer dizer, uma expansão, e foi tudo uma sorte, pura estatística. E a nossa origem? De nada, de uma combinação de elementos químicos. Para que a gente veio? Só para viver. E para onde a gente vai? Para lugar nenhum, pela ciência. Não existe espírito, não existe propósito de vida. Você não está aqui por um propósito superior. Você é só um corpo que, quando morre, você vira um adubo para as plantas e pronto. É isso aí, né? Mas calma. Isso é o que a ciência diz. Mas a própria ciência se contradiz. Eu não vou usar a Bíblia agora. Vou continuar usando a ciência para mostrar que tudo que eu falei até agora, que a ciência diz, a própria ciência não tem resposta para muita coisa. Por exemplo,
O primeiro problema, a era de Planck, é o primeiro grande desafio para os cientistas. Como é que surgiu toda energia e toda matéria num único espaço? Olha, minha gente, toda a energia de todo o universo surgiu num espaço menor do que a cabeça de um alfinete. Como isso foi possível? Não existe, ninguém sabe, nenhum cientista sabe. Falam de momento de singularidade, porque o tempo aí, assim, as forças que atuavam dentro desse tamanho de cabeça de alfinete era tão grande que não existia tempo. Aí a ciência diz que sabe que aconteceu, mas não tem uma explicação científica. Então, é crença, é modelo científico, é crença. Uma coisa que você não sabe e acredita que aconteceu, né? Inclusive fere a segunda lei da termodinâmica, que os físicos, eles sabem tanto disso que quando a gente toca nesse assunto, eles ficam sem resposta, porque a segunda lei da termodinâmica explica que existe uma tendência de perda de energia do universo e sempre para um nível de organização mais baixo. Então, o fato de aparecer essa energia toda concentrada fere toda a segunda lei da termodinâmica, né? Como é que apareceu e não diminuiu? Então, isso é um gargalo para os físicos, né? O segundo problema grande que a ciência não tem resposta é o início da vida, né? A teoria lá de Haldari e de Oparin, do russo, é que a água, metano e amoníaco, tinha esquecido do metano, formaram os aminoácidos, que formaram as proteínas, que depois as proteínas formaram o DNA e RNA, que isso aí se transformou na célula viva. Isso aí, a biologia moderna já diz que isso é falso, que isso não pode ter acontecido. E a explicação é essa. Veja, isso daqui, olha, que eu mostrei aqui no redondinho, no quadradinho, isso aqui uma proteína, não, é um aminoácido. Esse é outro, esse é outro, esse é outro. Para se formar uma proteína, é necessário que haja uma ligação com esse oxigênio para baixo, depois um para cima, depois um para baixo. Isso é que é chamado de ligações peptídicas. Eu não sou dessa área, mas eu estudei para dar essa aula. Então, essas ligações peptídicas, elas são mais ou menos, para dar uma proteína, tem que ter 3 milhões de ligações, todas certinhas, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Só quem consegue organizar isso, um catalisador químico para isso é o RNA. Quem comanda essa ligação é o RNA, e também a divisão celular do futuro ser vivo é o RNA. Logo, se não tiver o RNA, esse tipo de ligação não existe. Uma ligação errada só desfazia tudo. Então, assim, a própria ciência cai em contradição. Isso não existe, sabe? Aonde é que está o RNA? Veja, a célula primitiva era dessa forma, amoníaco, metano, que entrou dentro de um lipídio, não existia RNA. Essa célula não tinha vida, né? A célula vida real, o RNA, vida real, está lá dentro do núcleo, dentro. Quer dizer, é assim, a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Veio a galinha primeiro, porque tinha que ter o RNA, e o RNA não foi formado naquela célula primitiva, né? Uma pessoa que não acredita em Deus precisa explicar como é que uma coisa sem vida, como uma pedra, se transformou num ser vivo.
Isso não existe explicação para isso, não existe nenhum tipo de explicação, né? Você acreditar no Frankenstein é a mesma coisa. O doutor Victor Frankenstein, né, a história, juntou um bocado de pedaço de corpo humano e um arraio deu e o monstro foi criado. Isso é filme de Hollywood, né? E existem muitos outros problemas, né? O terceiro problema sério, e olha que eu não estou usando Bíblia, são as espécies se transformando em outras espécies. Isso, veja, pela evolução, quem foi o primeiro ser vivo? Aquela tripinha que eu mostrei a vocês, né? E eu mostrei a vocês que a tripinha se transformou num peixe, nos outros animais. Você diz, não, demorou 3 bilhões de anos e foi se transformando. Tá certo. Mas uma espécie se transformou em outra, né? E assim foi toda a evolução. Veja, aquela tripinha não se transformou só no peixe, se transformou nos corais, né, nos peixes, nos camarões, nas lagostas, que outras transformações foram havendo, se transformando em anêmonas, em polvos, peixes se transformaram nos ornitorrincos, que criaram pulmões, saíram do mar, em répteis, se transformaram em crocodilo, se transformaram em escorpião, em anfíbios, como os sapos, que esses ornitorrincos se transformaram em tigres, em mamíferos, em elefantes, né? Inclusive, se transformaram nessa lagartixinha aí, Davidomacila, que teve toda uma evolução, né? Olha, então a gente vê assim, pela teoria da evolução, nós, seres humanos, a gente não descendeu do Davidomacila, não assim, a gente, há bilhões de anos atrás, a gente era uma tripinha daquela, a gente era algum tipo de peixe, a gente era algum tipo de animal aquático que evoluiu. E isso não aconteceu, porque para isso acontecer, você tem que entender que dois animais de cromossomos iguais, como dois cachorros, cruzaram e nasceu um animal diferente como um gato. Você pode até dizer, não, que exagero, existe uma diferença muito grande. Não, mesmo que a diferença for pequena, é outra espécie, né? O que é que seria necessário para uma espécie se transformar em outra espécie? Uma mudança no DNA. E a pergunta clássica é, aonde é que está o DNA? Veja, o DNA, esse DNA aqui, que é bem grande no ser humano, tem 3,2 bilhões de informações, está dentro de um cromossomo que é como se fosse uma super fina canudinho, e esse canudinho está dentro do núcleo da célula, sabe? Então, eu quero que vocês entendam que para haver a transformação, tem que haver a mudança lá dentro. Cuvier, um cientista famosíssimo, disse que nada externo pode ser transmitido, porque a teoria de Darwin dizia assim que fatores externos faziam os animais se adaptarem e mudarem de espécie e ter a mutação. Mas para isso acontecer, a informação que estava lá dentro do núcleo, lá dentro do cromossomo, lá no DNA, deveria ter mudado, né? Então, isso não acontece. A transformação tinha que ser de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, isso é uma balela. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Antigamente, assim, eu peguei esse exemplo para ser didático. Não existia reprodução assexuada. Era
animais como aquelas tripinhas, como uma estrela do mar, que a reprodução ela se dividia e ela se multiplicava com divisão celular. Como é a reprodução de um mamífero, do ser humano? É uma, é uma reprodução sexuada, ou seja, existe um indivíduo macho e um indivíduo fêmea que tem toda uma estrutura interna de macho e de fêmea que fazem a cópula e criam um ser vivo. Veja, entenda que é preciso ser entendido. Para você acreditar na evolução, teve que ter algum momento, que há um ser como a estrela do mar decidiu, criou uma estrela, assim, eu estou dizendo estrela para você entender, assim, mas um elemento criou um sistema de reprodução masculino, outro feminino, e começaram a fazer a cópula diferente. Que momento foi esse? Isso não existe, isso é impossível, né? Qual o momento exato dessa troca da reprodução assexuada para assexuada, né? Assim, e o mais importante é aquele ser vivozinho, aquela tripinha, o DNA daquela tripinha tinha 3.000 informações. Do ser humano tem 3,2 bilhões de informações. Como é que lá dentro da célula, lá no núcleo da célula, lá dentro do cromossomo, foram acrescidas essas informações para dizer, olhe, tripinha, crie olho, olhe, tripinha, crie barbatana, olhe, tripinha, assim. Quer acreditar? Acredite. Acredite que foi aleatório, que foi sem querer. Acredite num absurdo desse, né? Por isso que surge a teoria, outra teoria da evolução por mutação genética. E como é isso? Olha, a grosso modo, seria assim: no período cambriano do planeta Terra, todos os seres vivos do planeta Terra, todos tiveram um câncer benigno, que com genes dominantes, que eles se encontrariam por acaso, macho e fêmea, nas mesmas condições de ter sofrido a mutação e se reproduziriam. E isso não aconteceu. Por isso que não dá para a gente, não dá. O que acontece é sempre mudança dentro da espécie, é variação e não transformabilidade. Por exemplo, um cachorro pincher cruza com um cachorro maltês. Os dois são cachorros, têm o mesmo número de cromossomos, têm o mesmo o DNA, eles têm o mesmo pares de DNA, com informações de um tem pelo, outro não tem pelo, aí um vai ser o gene dominante, aí vai nascer um cachorro, com o mesmo número de cromossomos, com pelo, sem pelo, assim, vai nascer uma espécie não diferente, mas uma variação na espécie. Isso tem, mas uma modificação na espécie, não, isso não tem, não, né? Então, aqui, esses problemas, a ciência não tem resposta, nem como foi o start do Big Bang, nem como foi o start, o começo da vida, nem como é a transformação de espécie, que é diferente de variação. Mas o quarto problema sério que a ciência tem é o tempo, né? Já foi feito, calculado, mesmo que essas três coisas de antes pudessem
ser resolvida, que não são resolvidas, já está publicado na revista Nature, uma revista conceituada, científica, que houve no Congresso Mundial de Matemática e Biologia um cálculo que seria necessário 100 bilhões de anos para acontecer a evolução. E o universo todo só tem 13,7 bilhões e a Terra só tem 4,75 bilhões, ou seja, a própria ciência diz que é impossível acontecer a evolução. Veja, minha gente, para a evolução ter acontecido, 3 bilhões de espécies tinham que ter surgido no período cambriano, ou seja, por isso que a ciência diz que houve uma explosão de vida no período cambriano, onde em apenas 47 milhões de anos, 2 espécies apareciam novas por dia, sem querer, sem nenhuma ação externa, sabe? Para você entender melhor, é assim, se tudo que aconteceu no planeta Terra eu colocasse em 24 horas, para você entender, se eu conseguisse botar em 24 horas, da hora 0 até a hora 5, foi o Big Bang. Da hora 5 até a hora 10, foi o tempo que o planeta Terra ficou a pedrona. Da hora 10 até a hora 21, foi o tempo todinho aquela tripinha de nada se modificando. Só a partir da hora 21, às 9 horas da noite, esse é só um exemplo para você entender. Só a partir das 9 horas da noite é que os animais tinham se transformado em peixes, começar a se transformar em peixe para poder sair e começar toda a evolução de 9 horas até meia-noite. Vocês estão entendendo que não daria tempo, e isso isso é uma completa desproporção de tempo da evolução. A evolução não existiu, né? Essa evolução que mostram da gente sair daquela lagartixinha para virar um ser humano como nós somos, em apenas 47 milhões de anos, você levou 3 bilhões de anos para sair de uma tripinha e se transformar, não é nem um peixe, é quase num peixe. E você saía de um esquilozinho, de uma lagartixinha desse tamanho para se transformar no ser humano. Poxa vida. Né? Então, cientista sério, e que não quer acreditar em Deus, ele sabe que só há uma possibilidade. E tem cientista que fala disso, dos saltos evolutivos. O que é que são os saltos evolutivos? São milagres biológicos. Ou seja, ele não sabe explicar, mas ele sabe que deu um pulo, que a natureza deu um pulo e fez aquela transformação de espécie, de alguma maneira que não sabe como é. E o evolucionista puro, isso é um milagre biológico, né? Não aceita isso, porque para Charles Darwin, tudo foi natural e sem salto, né? O quinto problema que a ciência não responde é o problema de estatística. Aquele congresso mundial de matemática e biologia fizeram os cálculos para ver qual é a probabilidade da evolução ter acontecido. É 1 sobre 10 a 150. Esse número é tão ridiculamente perto de zero que ele não existe. Ele é a mesma coisa de você ter um quarto desse jeito e você acreditar que teve um vento e o vento, sem querer, jogou as roupas que caíram em cabideiros e caíram organizados no guarda-roupa sem querer. É mais ou menos por aí. Dá para acreditar nisso? Quem diz isso não sou eu, não. Foi o Congresso Mundial de Matemática e Biologia, que esse é o número da estatística. O sexto problema que a ciência não responde é o ecológico.
Porque na teoria da evolução, os insetos, os pequenininhos, apareceram antes dos mamíferos, dos tamanduá. Os protozoários apareceram antes de tudo isso. Então, na verdade, é, 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 como na teoria da evolução a vegetação também apareceu primeiro, em 10 mil anos, isso não é nada, todos os insetos e os protozoários comeriam toda a vegetação e não conseguiria haver evolução. É um problema ecológico. O sétimo problema é o problema da paleobotânica, que é espécie sem ancestral. Esse desenho aí eu consegui, é o tribolita. Vejam, eu consegui comprar em Portugal. Isso é um fóssil que a ciência diz que tem 250 mil anos. O problema do tribolita é uma baratona. O problema do tribolita, para quem acredita na evolução, é que não existe um ancestral dele. Não existe, não conseguiram descobrir um animal que deu origem ao tribolita. O tribolita apareceu do nada, foi criado. Entenderam, minha gente? Né? O oitavo problema, que a ciência não responde, são alguns problemas com os dinossauros. Veja, os dinossauros, o primeiro fóssil foi achado 300 depois de Cristo, e oficialmente só foi achado em 1676, na Inglaterra. Mas, segundo a teoria, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás. E o David Macmillan, que deu aquela lagartixinha, que deu origem a gente, só apareceu no planeta Terra há 48 milhões de anos, ou seja, nem o David Macmillan existia antes da extinção dos dinossauros, pela teoria dos dinossauros, né? Só que acharam no México essas esculturas aí, essas esculturas foram feitas em 800 a.C. Esse do lado direito tem essa cerâmica verde que foi desenhado um dinossauro. Nas cavernas de Thompson, em Utah, tem o desenho de um dinossauro. Quem foi que esculpiu essas esculturas? Quem foi que desenhou essa cerâmica? Quem foi que desenhou nessa caverna? Algum ser humano antigo, né? Ou seja, como é que ele conseguiu desenhar? Ele viu. Então, de alguma maneira, isso é um problema para quem acredita na evolução, porque quem acredita na evolução diz que os dinossauros jamais viveu com os seres humanos, que não deu tempo. Só que tem outro problema. Essa cientista aí é doutora em idade de fósseis, e ela analisou a idade desse Tiranossauro Rex. E esse Tiranossauro Rex, nos testes dela, só dá 10 mil anos. Ou seja, 10 mil anos, o ser humano já estava aí. Então, homens e dinossauros viveram juntos. E, além disso, existem dinossauros vivos. As baratas têm 400 milhões de anos. E a Nautilus tem 500 milhões de anos. Os crocodilos têm 230 milhões de anos. Esse selacanto tem 400 milhões de anos. E por quê? Qual é o problema da gente ter esses animais vivos? Porque se a evolução existe, você tinha que achar esses seres em diferentes estágios de evolução. No entanto, não acham. Esse selacanto, por exemplo, os cientistas acreditavam que ele tinha sido o peixe que criou o pulmão e saiu do mar. E achavam que estava extinto. E ele não está extinto. Descobriram ele vivo na África. Existe ainda, ele está vivo, essa espécie. E procuraram algum selacanto com pulmão e não acharam nenhum selacanto com pulmão. Então, são problemas que a ciência não consegue. Então, minha gente, apesar de parecer ser científica, a teoria da evolução tem tanto furo,
que é apenas uma crença. Esse Dr. Michael Russell, ele se declara ateu, nem acredita em Deus. Ele é da Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá. Mas ele diz que a evolução é como se fosse uma ideologia, é uma religião secular, é uma alternativa contra o cristianismo, né? É difícil, né? E, minha gente, já tentaram fazer laboratório, vida no laboratório, mas nunca conseguiram, porque esse é um dom exclusivo de Deus, né? Dr. Stanley Miller e Sidney Fox pegaram a teoria de Haldane e de Oparin e botaram num tubo de ensaio, tiraram tudo e colocaram apenas metano, amônia e água, e botaram raios para ver se conseguiam fazer aminoácidos. Só fizeram 3 aminoácidos. Existem 7 aminoácidos que só é sintetizado dentro dos seres vivos. Em 2015, esse aí me chamou bem a atenção, Dr. Greg Venner, Dr. Hamilton e Clyde, eles publicaram na revista científica que eles criaram uma bactéria viva autorreplicante. E essa bactéria é Mycoplasma mycoides. Rapaz, isso quer dizer que eles criaram uma vida que se reproduzia. Aí eu disse, pronto, então provaram a evolução. Aí a gente vai ler um livro desse, tem uma frase só, dizendo que eles pegaram uma bactéria viva, chamada Mycoplasma capricornum, e modificaram o DNA dela. Aí batizaram de Mycoplasma mycoides. Isso aí não criaram vida, eles modificaram a vida. Isso já tem sido feito com os vegetais, com milho transgênico, com feijão, com vários. Então não criaram vida. Isso continua um dom de Deus. Conclusões, minha gente. É possível ter ocorrido a evolução espontaneamente no planeta Terra? Nunca, de jeito nenhum. Isso é conversa para boi dormir. Pode ter muito cientista que acredita, mas é uma crença, porque existe muito buraco, muita coluna. Somente se houve salto biológico, ou seja, se houve algo que foi lá e modificou, né? É possível Deus ter criado devagar, em etapas, Ele, Deus, criando passos que os homens chamam de evolução? Sim, Deus é Deus. Deus faz do jeito que Ele quer, né? Na Bíblia, não vem dizendo que aqueles dias foram dias de 24 horas, não. Pode ter sido milhões de anos. Para Deus, isso é besteira, isso é problema para mim e para você, né? Eu não posso afirmar que aqueles dias foram de 24 horas, não posso ir além da Bíblia. Pode ter sido uma linguagem figurada ali? Pode também não ter sido? Pode ter Deus ter criado assim, ó. Pode, Deus não é o Todo-Poderoso. Agora, eu não vou brigar com ninguém se acredita que a evolução não aconteceu espontaneamente. Não aconteceu. Não aconteceu. É impossível ter acontecido. E se Deus usou alguma parte da evolução, problema de Deus, não é problema meu, né? E se Deus usou parte do que chama evolução para tudo que isso fere a Bíblia, esse é que é o problema. Para os teólogos mais ortodoxos, dos que creem na Terra Jovem, como Adalto Lourenço, eles dizem que sim, que fere a Bíblia, que a gente não pode aceitar nada que venha da evolução. E por quê? Por que eles dizem isso? Porque a evolução pressupõe que alguma espécie menos adaptada morre, não vai para frente. E segundo esses teólogos,
o conceito de morte física só entrou em Gênesis capítulo 3, com o pecado do ser humano. Quando a Bíblia fala de criação, ele fala em Gênesis 1 e 2. Então, por isso que esses teólogos mais ortodoxos dizem que não pode aceitar a evolução, que os dias foram literais e pronto. Existem outros teólogos que pensam diferente, teólogos, não estou falando nem de ateus, não. Sim, existem outros teólogos que pensam diferente. Que Deus foi criando tudo passo a passo, Ele é dono do tempo, e que o conceito de morte física mesmo, o de física, não estava ligado ao pecado. Senão, Adão e Eva teriam morrido fulminados na hora que eles comeram o fruto proibido. Para esses teólogos que são mais liberais, Gênesis 3 fala do conceito de morte espiritual. E Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, sim, que Deus, quando viu que estava bom, que era bom, Ele soprou o fôlego de vida, o espírito neles. E ali estava feito conforme a imagem e semelhança de Deus. A partir dali. Por isso que cada vez que eu dou essas aulas, mais forte ficam as palavras para mim de Dr. Russell Shedd, que eu já contei, inclusive, aqui. Que ele me olha para mim e diz assim: professor, precisa mesmo o senhor saber qual foi a forma que Deus criou tudo? Não basta saber que Ele criou tudo e apenas isso? A forma, deixa com Ele, professor. Bom, de todo jeito, próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais e entender o que foi a queda do ser humano e o que é pecado. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.